Olá pessoal, bom dia. Eu sou Daniel Abela, professor do curso de Sistemas de Informação da Unifacisa e essa é uma série de vídeos sobre MongoDB para a disciplina Tópicos Avançados em Banco de Dados. A primeira coisa é sobre o processo de instalação do Mongo, né? Nos outros vídeos que você pode ver no nosso canal do YouTube, a gente fala da diferença entre banco de dados relacional e banco de dados no SQL, né? Se você não compreender essa diferença, eu sugiro que você assista o vídeo que está indicado na descrição antes. Mas uma vez que você tenha esse conhecimento, podemos seguir com esse vídeo. É só fazer a instalação do Mongo, tá? Versão Community Edition, tá? Pronto. E baixar e tudo certo. É só instalação convencional, né? Next, next, next e finish ao final, tá? Aí vamos lá. Para utilizar o Mongo, a gente pode fazer por linha de comando, porém a gente pode também se fazer uso de um cliente, né? Existem vários clientes. O cliente que eu me sinto mais confortável de trabalhar é o RoboMongo, que é o que eu vou utilizar para essa videoaula. Existe também o Enid Montia, que é um plugin por Eclipse. Eu, particularmente, minhas experiências não foram boas, não poderia recomendar de uma maneira definitiva, tá? Pronto. E tem outras aqui. É o MongoBird, MongoVision, MongoHub. Esses eu não os utilizei, tá? Mas segue a lista, até porque se você tiver Mac. E aí vamos lá. Se você quiser conectar o seu banco de dados Mongo com alguma linguagem que você esteja desenvolvendo, ele tem vários drivers, está aqui assim, lista de drivers, mas as linguagens de programação mais convencionais já estão disponíveis para o Mongo. Tá? E aí vamos lá, vamos começar a executar o Mongo. Você acabou de instalar o Mongo e aí, primeira coisa que é bom para evitar possíveis problemas é você vir, ó, verificar se tem essa pasta aqui, ó, cDataDB. Por exemplo, eu vou aqui só para cDataDB. Pronto. Tem que ter só essa pasta. A sua vai estar vazia inicialmente. Tá? Porque, caso não tenha, eu preciso que você crie. Tá? Aí a segunda coisa, vamos começar agora a iniciar o banco. Geralmente ele está em Program Files, arquivo de programas, MongoDB Server 3.4 bin. Tá? Eu prefiro ir do que colocar esse endereço, porque a sua versão pode ser diferente. Vamos lá, C, arquivos de programas, MongoDB, Server 3.4 bin. Tá? Com esse endereço em mãos, ou eu acesso o prompt de comando, pronto, perfeito. E aí faço aqui, ó, MongoD. Você vai ver que ele vai aparecer listening, em modo listening, pronto. Waiting for connections on port. Pronto. Essa porta 27017 é a porta que ele está esperando conexões, que é a porta padrão do Mongo. É bem diferente, né, do MySQL, que é 3306. E aí, antes da gente começar a utilizar o Mongo em definitivo, algumas coisas você tem que tirar a concepção do seu vocabulário. Em SQL a gente chama banco de dados, Mongo também, porém em tabela a gente chama de collection, certo? Ou seja, usuários, você não vai criar uma tabela usuários no Mongo, você vai criar uma collection. E todos os registros que o Mongo vão ter, não vão ser as linhas, vão ser os documentos, que é em formato JSON, tá? Ok? E no JSON ele não tem os campos, equivale às colunas do banco de dados. Perfeito? O index continua a mesma coisa, chave primária, sem nenhum problema. E aí vamos seguir. Vamos começar a trabalhar. O cenário de testes que eu vou utilizar são disciplinas e graduação. Elas vão ter dois campos. O nome da disciplina e o número de matriculados. Está aqui, ó. Disciplina, matriculados. Perfeito? Esse vai ser o meu cenário. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma collection. Antes, eu vou acessar o meu RoboMongo. Pronto.
Abriu. Pronto. No seu não vai aparecer nenhuma dessas, porque você não tem nenhuma conexão. Tá? Eu vou até apagar a conexão aqui para explicar como é que se faz. Vamos aqui em Create, no seu Mongo, Create. Vou dar o nome à minha conexão, vou colocar conexão local. E estamos configurados no localhost, naquela porta que a gente viu. E eu faço o teste e depois save. Pronto. E agora, connect. Você pode ver, ó, que eu estou acessando o MongoDB e ele já tem alguns bancos de dados. Audark, Clock, LTI, SJDM, tá? Perfeito. Vamos criar agora um banco de dados, um inicial. Perfeito. Create Database. Vou criar aula Mongo. Pronto. Acabei de criar aqui. E ele tem Collections, Functions e Users. Certo? Vou criar agora, criei o banco de dados. Vocês se lembram que em SQL, o que é? Banco de dados é o mesmo conceito em Mongo. Agora eu vou criar uma collection, que seria equivalente ao quê? Seria equivalente à nossa tabela. Open, botão direito, o nome do banco que você queira. Open Shell. Vou colocar aqui, ó, disciplinas. Né? Isso vai ser o nome da minha collection ou tabela em SQL. Né? E aí executo aqui, ou se não, dou um Ctrl Enter. Pronto, perfeito. Se eu quiser ver se surtiu efeito, dou um refresh, botão direito aqui no banco de dados, refresh, e ele aparece aqui para mim. Aí você pode perguntar, no SQL, a gente tinha que dar os create tables, aos columns, e além disso, ou seja, teria que definir a estrutura. E aí, no Mongo, ele é schemaless, né? Não tem essa necessidade de você definir a estrutura, ela é flexível, como vocês vão ver durante essa videoaula. Seguindo, criamos a nossa collection, que equivale à nossa tabela. E agora eu vou inserir um primeiro registro. Certo? Como é que eu faço para inserir o primeiro registro? DB, vai ser sempre assim. O nome da collection, vocês se lembram aqui, ó, disciplinas é o nome da collection. Vou executar o comando insert. E aqui, ó, tudo que tiver entre esses dois parênteses vai ser o conteúdo que vai ser inserido. E aí, eu vou formatar um pouquinho para melhor compreensão de vocês. Pronto. Pronto. Isso aqui é o que vai ser inserido, né? Vai ser um documento, não é? Como vocês viram, uma linha, com dois campos. Disciplina com um valor atribuído P4, né? Matriculados com um valor atribuído P1. Vamos inserir? Ctrl Enter, ou se não, Play. Pronto. Foi inserido um registro em 3 milissegundos. Certo? Como é que eu faço para executar? Do mesmo jeito, eu não botei db.disciplinas.insert. Agora é bem simples. db.disciplinas, porque é a collection que eu estou usando. E aí, find. Simples assim. E dou um Ctrl Enter. Ou Play. Aqui, ó. E já aparece exatamente os objetos. E ele atribui um ID com esse ID gerado. E aí eu posso colocar chaves para dizer que não tem nenhuma restrição. Como assim? É a mesma coisa de você fazer um select asterisco from disciplinas, where, sem passar nenhuma condição. Tá? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa disso. Porque você não está passando nenhuma condição. Certo? E se eu quiser as disciplinas cujo matriculado seja igual a 1. Aí eu coloco matriculados, 1. Pronto. Isso é o meu where, entendeu? Ou seja, minha condição de filtragem. Até porque a gente não está em banco de dados relacionais. Se eu colocar um 2 para você ver que vai retornar vazio, está aqui. Esse é o nosso vídeo introdutório, na qual explicamos basicamente como é que faz para instalar o Mongo, como é que faz para utilizar a ferramenta RoboMongo, né? E por fim nós criamos o banco de dados, criamos uma collection, inserimos os registros e, por fim, fizemos utilizando uma maneira mais simples de consultar, utilizando o comando find. Até a próxima aula e muito obrigado.